Olá para você que está me assistindo, aqui eu sou Ana Rodrigues, seja muito bem-vindo ao meu canal Astrologia Clássica. Você está aqui na série sobre astrologia horária e este é o quinto episódio desta série, onde nós respondemos algumas perguntas específicas por meio da análise e interpretação de uma carta astrológica. E como eu disse para vocês que já acompanham o canal, né, eu vou sempre fazer uma introdução nos vídeos para explicar um pouquinho sobre o que é astrologia horária, para que quem chegue aqui sem acompanhar a série não se perca na maneira como a gente trabalha, certo? Então vamos lá. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Se você gosta de temas diferentes sobre astrologia, não deixe de se inscrever, porque aqui a gente aborda um outro olhar da astrologia, num caminho um pouco mais clássico, mas também não se prendendo muito só à análise de trânsitos. Então, nós desenvolvemos aqui algumas questões diferentes sobre astrologia que você vai se interessar bastante, tá? Então, inscreva-se e ativa os sininhos das notificações. Se você estiver assistindo por qualquer outra rede social, aí clica no link e vai ser direcionado aqui para o canal aqui no YouTube, e aí é só você ativar aqui o sininho das notificações, certo? Bom, ponto de início, que é a astrologia horária. A astrologia horária é um ramo, um dos ramos da astrologia que não faz parte da astrologia natal. Nós não usamos os dados do mapa natal, os dados do nascimento, para calcular um mapa aqui nesse ramo de estudo astrológico. A horária é o ramo que a gente pode dizer mais oracular da astrologia e tem por objetivo responder perguntas específicas sobre qualquer natureza. Eu posso fazer uma pergunta sobre mim, ou eu posso fazer uma pergunta sobre o mundo. Como será o verão de 2022? O verão de 2022 será muito quente, seco, por exemplo? Vai chover muito no verão de 2022? Posso perguntar, tal ator vai ganhar o Oscar, por exemplo? Eu posso fazer perguntas sobre todas as naturezas, né? Mesmo que elas não tenham uma ligação direta à minha vida, né? Não estejam conectadas com situações que eu vivencio. Por isso, não utilizamos os dados de nascimento para responder nenhuma pergunta. Quais dados que nós utilizamos, então, para calcular o mapa? É sempre o momento em que o astrólogo lê, entende, compreende a pergunta do seu consulente, certo? Esse ramo da astrologia foi muito popular durante a Idade Média e a época renascentista, já na Era Moderna, né? E é muito esquecido no momento atual, não é muito utilizado dentro de uma abordagem mais moderna, que tem um viés um pouco mais psicológico. Mas para os astrólogos contemporâneos que seguem uma abordagem tradicional clássica, sim, todos conhecem a astrologia horária. Então, vamos trabalhar aqui nessa série com a horária para vocês conhecerem como ela é e saberem aproveitar até os recursos dela, certo? É um tipo de análise bem simples, muito rápida mesmo. E vamos ao que interessa, então. Nesse quinto episódio, nós vamos tratar de uma pergunta sobre saúde. Foi uma pergunta que eu recebi de uma cliente, que é minha aluna também, e que já havia feito um outro tipo de trabalho, que não horário, né, de astrologia horária comigo. Então, eu tinha algumas informações sobre ela, né? É uma mulher e ela tem um filho, isso eu sei que ela tem um filho, e ela primeiramente me solicitou uma análise eletiva para escolher um momento adequado para uma realização de um tratamento de câncer de mama, né, extração do câncer de mama e reconstrução da mama, né? Então, além do processo do tratamento do câncer, ainda há o processo estético, né, da reconstrução. Então, eu já tinha essa informação preliminar sobre ela, né? Mas ela me perguntou qual a origem do meu câncer de mama, que é um problema que ela vem enfrentando atualmente e que está tomando bastante da atenção dela, né? Ela passou algumas informações também, que ela fez o teste para saber se o câncer tinha uma origem hereditária e genética, o resultado foi negativo. E ela então quer saber de onde veio, por que ela desenvolveu um câncer, né? Então é uma pergunta muito interessante. É uma pergunta sobre circunstâncias de passado, mas vocês vão perceber como na carta aparece muitas circunstâncias de presente e futuro. Tá? Então vamos lá. Eu recebi essa pergunta, recebi ali no dia 16 de agosto de 2021, às 8 horas e 46 minutos da manhã, na cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo, que é onde eu moro, onde eu trabalho, né? Então, é onde eu li a pergunta.
Se eu tivesse em Salvador, por exemplo, tivesse lido a pergunta dela em Salvador, então eu utilizaria os dados de Salvador e não de onde eu moro, né, ou onde trabalho, tá bom? Só para vocês saberem. E sempre nós temos, então, um planeta que significa quem faz a pergunta, que nós chamamos de querente ou consulente, e um ou mais planetas, né, também pode ser, e outros que vão representar o tema perguntado. Então, nesse caso, nós vamos ter o planeta que representa ela, que significa ela, né? Vai significá-la aqui na carta, e vamos ter um planeta ou mais planetas que vão significar a doença, o câncer de mama. Então, o que a gente quer saber é o que aconteceu ali no passado para que o câncer de mama se desenvolvesse. Bom, então, nessa carta aqui, que eu estou continuando dividindo por signos inteiros, então vocês percebem aqui, ó, que o ascendente está aqui, ó, em 6 de Libra, mas dentro da casa 1, né? E nós temos, então, o regente de Libra, que é Vênus, recém-chegado aqui no signo de Libra. Aqui, Vênus está no signo de Libra, representa ela, né? E doença, o câncer, né? É uma enfermidade, é uma doença. Então, é um tema de casa 6. A casa 6 envolve as enfermidades, as doenças, os desequilíbrios, as preocupações, os animaizinhos de estimação de pequeno porte, né? E não a casa 1. A casa 1 é a casa de saúde, né? A casa 6 que é a casa da doença. E nós temos, então, nesta carta aqui, ó, a casa 6 iniciando em peixes, que tem, então, como seu significador Júpiter. Então, Júpiter significa a doença, o câncer de mama aqui. Mas a gente ainda pode também extrair um outro significador, que é o significador da mama, né? Ou das mamas, né? Que é a lua. A lua significa as mamas para as mulheres, os seios para as mulheres, para os homens o peito, né? A região do peito. Além do estômago, processo hormonal e tal, né? O ventre também. Mas aqui pra gente interessa a lua como seios. E como que a gente investiga, então, o momento passado? É entender o que aconteceu com o regente da casa 6. O regente da casa 6 diz muito aqui, porque Júpiter ele está no movimento retrógrado e ele esteve em peixes, ele chegou a entrar em peixes, né, nessa estação dele, só que ele voltou aqui para Aquário e voltou dentro da 5ª casa, né? Esse é um tema importante. Então, quais são os temas de 5ª casa? São os temas que envolvem a gravidez, a amamentação, o processo da gestação em si todo, né? Então, me parece muito que Júpiter tem essa ligação direta, como um significador da doença, ele veio buscar assunto aqui na casa 5, que envolve esse tema da maternidade, da gestação em si. Esse é um dos processos. Aí ela me explicou assim, que ela engravidou aos 40 anos, de forma involuntária, ou seja, ela nem estava se preparando para engravidar, porque assim, acontecem situações, circunstâncias em que a mulher está ali na faixa dos 40, né, um pouquinho mais de 40 e resolve engravidar, então ela vem meio que se preparando, né, para o processo da gestação. E ela não, ela engravidou sem desejar, né, se foi involuntária, e falou também que ela teve um acompanhamento pelos obstetras que não foi adequado, muito relaxo, né? Não tratar adequadamente. Então, ela teve um processo de gestação complicado, difícil para ela mesmo, sentir dores, né? Incômodos, enfim, foi um processo difícil. E aqui está um sobrepeso forte, né? Uma outra coisa que surge aqui na 5ª, que não tem uma ligação direta, né? Com a casa 6, né, se a gente puder dizer assim, como um regente de casa 6, ele dispõe a Júpiter, né, é o fato de termos aqui, ó, Vênus em 0 de Libra, chegando para um trígono com Saturno. E Saturno é um significador da reconstrução, só que esse momento é futuro, né, porque Vênus está em 0 de Libra e Saturno está em 9, então como Vênus se movimenta um pouquinho mais rápido, ela vai chegar para o trígono, né? Ela quem está aplicando o trígono. E esse momento é o momento em que ela vai fazer a reconstrução estética, né? Então, dá para a gente já perceber essa marca. E a Lua, que é o significador das mamas, também chegando para um trígono em relação a Saturno, né? Também uma outra coisa que a gente pode observar é a própria disposição aqui da Lua por Júpiter, né? A Lua está aqui no signo de Sagitário e está disposta exatamente por Júpiter, que é o regente de casa 6 também, da casa da doença. Então, é muito provável que o câncer de mama tenha se gerado, né? Ele tenha se iniciado, se originado
durante o processo da gestação, durante os temas da gravidez, gestação e amamentação mesmo. Porque são muitos pontos que levam a observação para a quinta casa. O regente da casa 6 voltou para 5, o regente da casa 1, que é ela, o significador do querente, está em trígono com o planeta na casa 5, e Lua, significador de mamas, também está disposta por Júpiter na casa 5, ou seja, parece que tudo puxa a atenção exatamente para este ponto de quinta casa, né? E é muito provável, então, que o câncer de mama tenha se originado aqui. E ela falou, faz sentido mesmo, né, por toda essa questão que ela passou durante a gravidez. Certo, pessoal? Então, é isso, assim, né, dessa maneira. Aqui a gente teve uma concentração forte na quinta casa que clareia bem a ideia, mas existem outros casos em que as circunstâncias não são tão claras assim na carta, então a gente tem que investigar um pouco mais a fundo, certo? Bom, voltaremos aqui para o 6º episódio, daí eu vou trazer um outro tema também, tá bom? Vamos variando aqui para a gente aprender um pouco mais sobre variados temas, né? Abrir os horizontes. E se você não está acompanhando a série ainda, aproveite aqui e assista os episódios anteriores. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Pode compartilhar com seus amigos também, agradeço bastante. E até para a gente divulgar um pouquinho mais de conhecimento astrológico, um pouco fora do contexto comum, né, que a gente vê aqui nas mídias. Deixo um abraço muito forte para vocês e até o nosso próximo vídeo, então, até mais.